Olá, queridos amigos. É um prazer estar aqui para meditar na palavra do nosso Deus. Quando eu era criança, existiam as mercearias, geralmente nas esquinas. Nessa mercearia, eles vendiam de tudo ali que era alimento. E nós íamos na mercearia do Seu João e ali você tinha as coisas tudo a granel, feijão, farinha e outras coisas. Tinha aquela balança antiga de peso, que ele movia o peso lá e marcava, não existia balança digital naquela época. E o Seu João tinha uma caderneta, na qual ele marcava as dívidas que as pessoas iam fazendo e iam comprando. Então, quando a pessoa não pagava à vista, e já era um cliente antigo, já conhecido, ele tinha lá o nome da pessoa no início, e toda vez que a pessoa pegava alguma coisa, um quilo de feijão, leite, alguma coisa, ele ia anotando lá o produto e o valor. E depois, no dia determinado, ele pagava, ele recebia num dia só tudo o que a pessoa devia. Ele fazia a somatória das dívidas e a pessoa pagava tudo, geralmente no pagamento. E assim ia. Quantas vezes eu não fiz compras para minha mãe e anotava lá na caderneta do Seu João o que eu pegava. E assim ia indo. Havia essa caderneta de dívida de cada um naquele tempo. A mesma coisa ocorre com nossas dívidas de pecados com Deus. Deus também tem uma caderneta na qual, para cada ser humano, ele anota ali os pecados que foram cometidos por aquela pessoa. Todos nós temos relacionados por Deus aquilo que fizemos de bem e aquilo que fizemos de mal. Verdade seja dita, tem as duas coisas. O bem que praticamos e o mal que também realizamos. Mas Deus tem ali a quantidade total de nossos pecados, aquilo que nós, de uma forma livre, espontânea, fizemos contra Deus, contra o próximo, contra a natureza, contra nós mesmos. E assim, Deus ele tem essa dívida, carteira de dívida contra nós. E o nosso problema de dívida, ele é um problema angustiante. Primeiro, porque é uma dívida estrutural. Essa dívida estrutural é chamada, dentro da teologia, de pecado original. É o pecado de Adão que vai passando para toda a humanidade. E todos nascem pecadores. Em pecado me concebeu minha mãe, diz o Salmo. Então, todos nascemos já pecadores, todos nascemos endividados, já por fazermos parte desse negócio chamado humanidade. Mas o problema é que quando atingimos a idade da razão, a idade em que podemos distinguir entre o bem e o mal, o que acontece? Nós praticamos deliberadamente o mal tantas vezes. Sim, praticamos o bem também, mas o mal faz parte de nossas vidas. E todos nós podemos parar um pouco e analisar quantos males praticamos durante um dia. Quantos? Em qualquer sentido, no pensamento, no desejo, na ação e por aí vai. Na palavra. Então, nós temos aí a atualização a cada dia desse mal que há dentro de nós, dessa maldade estrutural inerente que há dentro de nós. E aí, cada um vai construindo sua carteira de pecados. Cada um vai construindo sua lista de pecados, que vai ser diferente de pessoa para pessoa, na medida em que cada um é diferente. Mas há uma coisa que caracteriza todos: todos são pecadores. Todos estão endividados. E porque temos uma dívida diante de alguém que é justo e que nos manda fazer o bem sempre,
Esse juiz, esse dono da mercearia, vai nos cobrar um dia. Essa cobrança nesse dia se chama o dia do juízo final. Isso está no livro do Apocalipse, em que Deus cobrará de cada um tudo aquilo que fez, o bem ou o mal, e dará a devida recompensa, positiva ou negativa, a cada um. Então, esse dia chegará. Só que há um problema. Porque somos todos pecadores, já está dito por esse juiz que todos seremos condenados. O salário do pecado é a morte. E se não houver nenhuma mudança na vida do ser humano, a morte eterna. Então, nós estamos numa situação aflitiva, porque nossa carteira de dívida está muito cheia, nossa condenação é certa naquele dia e nós estamos numa situação terrível. Mas aí, Deus, aquele mesmo que um dia vai cobrar, Deus muda nossa sorte. Deus nos dá uma oportunidade de ouro de quitar nossa dívida. E Ele faz isso por meio de um de nós. Deus decide que um dos seres humanos vai quitar, pagar a dívida de todos nós. Este ser humano que Deus escolheu e enviou para quitar nossas dívidas se chama Jesus o Cristo. E o texto ao qual quero me referir se encontra em Colossenses 2,14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então vamos analisar esse versículo de Colossenses 2,14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Que escrito de dívida era este? Tudo começa no Gênesis 3 com o pecado da raça humana, através de nossos primeiros pais, Adão e Eva, e a partir daí o pecado se instaura em nossas vidas e todos os seus descendentes nascem com essa marca, a marca do pecado, do qual ninguém consegue fugir. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todo ser humano pecou. E, por conta disso, o escrito de dívida se estabelece em nossas vidas. Em que consiste esse escrito de dívidas? Em todas as nossas maldades, de qualquer forma, mesmo as maldades do pensamento, mesmo as maldades da palavra, mesmo a maldade do desejo, mesmo a maldade das ações que a gente faz objetivamente. As nossas maldades, as nossas imoralidades, as nossas idolatrias. Idolatrias é adorar algo além do Deus verdadeiro. Adorar um falso Deus, adorar a mim mesmo, colocando-me no centro de tudo, adorar o dinheiro e por aí vai. Então, por conta de todos os nossos pecados, que são bilhões, trilhões, quem sabe-se lá quantos são, Deus vai cobrar de nós essa dívida. Essa dívida, ela é escrita da parte de Deus. Desde os primórdios, Deus foi dando pistas de que um dia Ele mesmo quitaria as nossas dívidas. E Ele estabeleceu desde o início
uma atitude da parte dele chamada perdão. O perdão de Deus significa que ele cancela as nossas dívidas, que ele cancela os nossos pecados. E dentro da história do desenvolvimento, Deus começa a demonstrar isso através de atos simbólicos. Esses atos tinham valor para quem praticava dentro do seu tempo, da sua cultura, era o que ele tinha. Mas esses atos nos remetiam ao grande pagador das dívidas. Então você encontra, por exemplo, no Antigo Testamento, o sacrifício de animais como forma de pagamento da dívida. O sacrifício de animais era interessante. Por quê? Primeiro porque implicava na morte do animal. E com isso Deus estava querendo dizer que a morte quita as dívidas. Só que no nosso caso, a nossa morte é uma morte eterna, que não tem retorno. Então, para nós ficar eternamente condenado por conta dessas dívidas de pecado, seria algo terrível, triste para nós. Quando o animal morria, Deus, o seu sangue era derramado, Deus então dava o perdão. Mas uma outra característica na morte de animais é que quem morria nada tinha a ver com o pecador. Era um animal que morria por causa do pecado de alguém. Aquele ser humano levava o animal para ser morto no seu lugar. A ideia era essa, era de substituição. O animal substituía o pecador. E dessa forma era feita uma transferência de pecado. O homem confessava seus pecados, colocava sua mão sobre a cabeça do animal. Era como se o animal recebesse por transferência esses pecados e, no lugar do ser humano, o animal morria. Então essa era uma outra característica, na qual Deus apontava, através de todo esse gestual simbólico, o perdão para a pessoa. E o animal precisava ser um animal puro, ou seja, um animal sem defeito, para que ali pudesse ser sacrificado no lugar do ser humano. E assim Deus fez. Nós temos, por exemplo, em Levítico 16, uma situação bem interessante que eles faziam lá no meio do povo de Israel, e Deus mandou fazer. Eles pegavam 2 bodes e esses 2 bodes iam pagar o pecado de toda a nação. Ali não era de uma pessoa específica, era de toda a nação, de toda a comunidade. Isso, veja bem, esse escrito de dívida, além do individual, segundo Deus, também tem o social, o comunitário. A comunidade também peca. Esses 2 bodes, então, eram colocados ali diante dos sacerdotes. Então veja o que acontecia. Um bode, ele recebia os pecados e ele era morto ali. Ele era sacrificado. O outro bode, ele também recebia os pecados. Só que ele era levado ao deserto para morrer no deserto. Esse bode que era levado ao deserto, geralmente chamado de bode expiatório. E daí vem a expressão que nós usamos hoje. Fulano de tal foi o bode expiatório de todos. Ou seja, ele levou a culpa sozinho de outras pessoas. Então, essa era a ideia. Então, a ideia era que o pecado consistia no sacrifício, mas consistia também em um animal que levava para longe, a ideia era essa, levava para longe os pecados, de tal forma que os pecados não estavam mais aqui comigo, eles já tinham sido levados por um bode, por um animal. Essa era a ideia. E toda vez que isso era feito, e era feito com a sinceridade do coração, porque quando não era feito com a sinceridade do coração, não adiantava nada.
Era puro ritual sem sentido. E aí você encontra textos na Bíblia que Deus reclama desses rituais. Isaías capítulo 1, por exemplo. Deus reclama, já não aguento mais esse monte de sangue de animais. Não aguento mais. Quando isso era feito como um ritual apenas, nada valia. Quando era feito na sinceridade do coração do pecador, sim, o que acontecia é que Deus dizia, e perdoarei os pecados desta pessoa. Perdoarei. Esse era o sentido. Mas o autor de Hebreus diz que sangue de bodes e de carneiros não podem pagar pecados. Então, tudo isso que Deus fez no Antigo Testamento, de sacrifício de animais, era para mostrar algo que ele iria fazer em definitivo. E o que é que ele iria fazer em definitivo? Então vamos novamente à frase de Paulo. E cancelou a escrita de dívida, consistia em ordenanças que nos era contrária. Jesus cancelou. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então veja bem, tudo o que Deus fez no Antigo Testamento, ele fez para nos mostrar o que Jesus faria. Então, aquele que pagaria as nossas dívidas é Jesus Cristo. Ele sim paga as nossas dívidas. Ele é o único que paga, não há outro. Não são os animais. Deus não resolve o problema da humanidade, do pecado da humanidade, com dilúvios. Deus não resolve o problema do pecado da humanidade com sacrifício de animais. Deus resolve esse problema com a morte do Senhor Jesus. É a morte dele que resolve o problema de Deus do pagamento de nossos pecados. Jesus, portanto, é o pagador da nossa dívida. E em que consiste isso? Diz o texto que ele a removeu, pregando-a na cruz. Então é a morte de Jesus na cruz que paga os pecados de toda a humanidade. Por que a morte de Jesus? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, segundo João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o verdadeiro Cordeiro. Ele é a verdadeira oferta. Agora, quem é ele? Primeiro, ele é um ser humano. Ele é um de nós. E ele está ali para fazer o pagamento dos nossos pecados. Segundo, ele é puro. Ele é santo. Ele não está pagando os seus pecados. Ele não tem nenhum. Ele está pagando os nossos pecados. E, em terceiro lugar, é o seu sangue que faz o pagamento, a remissão dos pecados. Como bode expiatório, Jesus leva para longe de nós os nossos pecados. Ele leva para longe. Então, não são mais nossos, são dele, passa a ser dele. Na cruz, houve uma transferência de pecados. Os nossos pecados foram transferidos para Jesus. E ele, sozinho, pagou o pecado de todos nós, de toda a humanidade. Ele pagou na cruz. É só Jesus, portanto, quem paga as nossas dívidas perante o Pai. Quando Jesus na cruz disse, está consumado, e eu vou ler o texto de João 19:30, tendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Quando ele disse, está consumado, ele quer dizer assim, a dívida de pecados que a humanidade tinha com Deus, disse Jesus, está consumada, está cancelada. Não há mais dívida, porque eu paguei com o meu sangue, com a minha vida. Eu paguei essa dívida. Portanto, Jesus pagou nossa dívida. Ele é o grande pagador
das dívidas do pecado. O que é que isto significa para nós, os que cremos? Não tente pagar sua dívida por você mesmo. Você nunca conseguirá. Eu vou ser uma pessoa boa e vou fazer tanta coisa boa e não vou fazer praticamente nenhuma coisa ruim. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não é você que paga seus pecados. Você não tem condições de pagar seus pecados, porque se você tivesse um só pecado, você já seria réu de condenação. Um só. Mas você não tem um só. E é algo estrutural, está dentro de você. Você não consegue viver sem pecar. É algo estrutural. Deus precisa resolver todo o problema, não o problema de 1, 2 ou 3 pecados. Então não tente resolver por você mesmo. Deus não quer que você resolva seu problema de pecados com Ele, sua dívida com Ele. Agora, exalte a Jesus Cristo. Jesus pagou os seus pecados. Volte-se para Ele, ame-o, receba-o, torne-se um discípulo dele. Você deve amar Jesus, porque Jesus pagou seus pecados sem que você pedisse, sem que você desejasse. Mas Jesus foi lá e resolveu o nosso problema. Então, se apegue a Jesus Cristo. Siga Jesus. Viva como Jesus viveu. Obedeça-o. Creia que Ele pagou seus pecados na cruz. Acredite que você fica liberto por causa de Jesus. Portanto, ame Jesus e viva com Jesus. Quando você recebe esse perdão que vem da cruz de Cristo, que vem da morte de Jesus, então viva sem culpa diante de Deus. Sim, você ainda continua cometendo pecados, mas tudo já foi pago, tudo. Inclusive os pecados futuros que você vai fazer, tudo foi pago na cruz. Quando Deus lhe perdoar, Deus vai dizer, eu vou perdoar os seus pecados só do seu passado, seu futuro não. Não, Deus já perdoou tudo. Portanto, viva sem culpa diante de Deus. Diante de Deus nós somos inculpáveis, sem culpa. Agora, não porque a gente conseguiu, porque Jesus conseguiu. Jesus transferiu o perdão de Deus para nós. E tudo já foi pago, tudo já foi perdoado. Pode andar sem culpa. Isso quer dizer que a gente vai, então, cometer pecados à vontade? Não. Isso quer dizer que eu vou lutar contra o meu pecado porque eu sei quanto custou esse pecado para o meu Senhor Jesus. Que sofrimentos Ele não teve lá na cruz para me salvar. Portanto, dentro de mim vai ser retirado esse pecado estrutural que me leva a só pecar. Não. Embora eu ainda seja pecador, embora eu ainda peque, há em mim uma nova natureza que me ajuda a reconhecer meus pecados, pedir o perdão quando os faço e a recomeçar, continuar sem culpa no caminho que Deus traçou para mim. O perdão que Jesus nos deu nos ajuda e nos leva a perdoar os pecados dos outros contra nós. Que é que diz a oração que Jesus ensinou? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quem foi perdoado pela cruz de Jesus, perdoa os outros, quando os outros fazem o mal contra ele. Perdoa. Porque já reconheceu que esse perdão de Jesus foi maravilhoso e que ele agora recebeu e que ele agora pode perdoar os pecados dos demais de forma igual. Então é uma característica, quem é perdoado por Jesus, perdoa as outras pessoas. Quem não perdoa é porque não percebeu aí o perdão de Jesus, não recebeu ou não percebeu esse perdão. Ame e sirva
a pessoa que te amou e pagou sua dívida. Ame e sirva esta pessoa. Que Deus nos abençoe, porque Jesus é o pagador da nossa dívida diante de Deus. Amém.